Então, gente, vamos lá. Gravação iniciada. Vocês aqui já estão acordados. Espero minimamente comigo, acordadas, né? De fato. E vamos pro que interessa. Galera, falar sobre o mapa da escrita, tá? Não acompanho vocês no primeiro mapa da escrita. Ou seja, não consegui passar algumas dicas, algumas informações que eu acho relevantes e que muito mais, na verdade, ajudam a gente, né, na hora de escrever o mapa e tudo. São técnicas, são dicas de escrita e de redação que vocês não só podem, como devem utilizar na hora lá da prova, na hora do mapa de vocês, tá? Então, lembrando, vai ser agora, segunda-feira, de manhã, pelo amor de Deus. E aí a gente vai ter como tema aí o quê? Supremacia da Constituição, tá? Supremacia da Constituição, gente. Não vamos revisar aquela coisa muito densa, muito extensa de o que é supremacia. A gente presume que vocês já dominam ou já tem um conhecimento prévio bem bacana, bem legal sobre o que é essa supremacia da Constituição, tá? Então aquela ideia de supremacia formal, supremacia material e coloca aí no meio o Karl Lowenstein com as suas constituições semânticas, nominais, né? E as normativas, no sentido de você perceber também uma transformação, como é que essa Constituição ela sai de um patamar de uma Constituição formal e tudo mais e vai até, né, se transforma numa Constituição normativa ou vice-versa, certo? Com o que a gente já estudou aqui. Mas eu vou, obviamente, repassar algumas ideias antes da gente correr pro mapa, beleza? Então, a ideia de supremacia da Constituição, tranquilo? Vamos ver rapidão então, de novo, só o que é cada um delas. É coisa rápida, coisa rápida. Vocês já sabem, tá? Supremacia formal, supremacia material. Supremacia formal, rigidez técnico-jurídica. Denise aqui já deve estar cansada de ouvir o professor falando, já deve estar cansada de ouvir todo dia, meu Deus, supremacia pra que serve, tá? E aí, enfim, sendo o tema do mapa, né, vai nos servir muito. E o grande lance é o quê? Que geralmente a coordenação não tinha um costume, gente, de colocar esse tema, tá? Não era muito desse tema, não. Supremacia da Constituição não se tinha muito, né? Seja bem-vindo na área, não tinha muito essa ideia de trazer a supremacia da Constituição. Eu acho interessante, um tema novo. Geralmente era concepções, né? Mas vocês ainda estão vendo concepções, terminaram ali bem finalzinho depois de Conrad Hess, quando a gente começa classificações. Então, supremacia, rigidez técnico-jurídica e a supremacia material é a sociopolítica, vocês já sabem, tá? Condições flexíveis, é mais difícil de eu ter uma alteração, não por conta do procedimento, do rito, né, como a gente vai ver, mas muito na verdade por conta de uma rigidez que é a sociedade, né, aquilo que está escrito na Common Law não me permite mudar essa Constituição. Então você tem aí o que? Para ficar ilustrativo, rigidez técnico-jurídica, pensa no nosso Senado, pensa na nossa Câmara, pensa numa PEC, pensa numa PL, pensa no que vocês imaginarem, tá? O que qualquer rito que a gente for de espécie legislativa, lá do artigo 59 da Constituição, que a gente quiser aprovar, vai precisar passar por um rito muito específico, principalmente para o projeto de emenda da Constituição. Geralmente um texto da Câmara, um texto dos deputados, para dar iniciativa e tem toda uma elaboração, passa CCJ, é um rito muito complexo, tá? Vira e mexe até colegas de vocês que foram meus alunos perguntaram: Luiz, tu viu esse caso do PL, da misoginia e tudo mais, não sei o que, eu sei que tu já vai ser favorável a esse PL, não sei o que, calma, cara, eu não falei nada, mas enfim, a gente, colegas vira e mexe, né, que foram meus alunos e tudo, passaram, e foram alunos do professor também, passaram aqui comigo pela disciplina e com o professor, conversando aí, perguntou e tal, mas essa PL não tinha que ser feita por uma PEC? Aí eu fiquei, cara, tu acha mesmo que se a gente fosse fazer uma PEC, né, a gente fosse fazer uma PEC para uma lei tão importante como essa, uma alteração legislativa tão importante como essa, tu acha mesmo que se a gente for fazer uma PEC vai rolar? Não vai ter uma dificuldade? Vai ter uma rigidez técnico-jurídica maior? Então essa é a ideia, tá? Algumas normas, algumas alterações vão passar por um rito mais difícil dentro da PEC. Por isso que muitas vezes se opta por uma lei ordinária, por uma lei complementar, tranquilo? E do outro lado você tem aqui, antes de passar para o outro lado, exemplo, você vai ter a aprovação de uma lei. Vocês já viram essa telinha do Senado, da Câmara? Aqui é o Congresso, tá? Mas quando se junta Senado, Câmara e tudo, tem essas votações. Então esse próprio momento, pessoal, de fazer a votação ainda é característica da rigidez técnico-jurídica, tá? Se vocês observarem no Brasil, é muito engraçado que a gente tem muita alteração legislativa, tá? Tem muita alteração legislativa, tem muita mudança e tudo. E às vezes a maior dificuldade não é o povo, porque nós brasileiros somos muito interessantes no critério da razoabilidade, tá? A gente muda ali um entendimento, volta, não sei o que e tal, e é aquela coisa louca. Então, acontece muito na verdade que alterar, a gente ter vontade de alterar a lei é tranquilo, o negócio é passar o rito, né? Bem complicadinho. E a rigidez sociopolítica, fixa aí, tá? Tá até no nosso mapa da escrita, essa imagem do Rei João Sem Terra, Magna Carta, poder constituinte originário, tá? Lembrando, poder constituinte originário dá para se dizer
ali autopoético, ilimitado quanto ao conteúdo, incondicionado quanto à forma, beleza? Porque não tem um rito específico para instaurar o PCO, não tem uma forma, né, ou melhor, não tem um conteúdo ali limitado, né, direitinho, dizendo, eu tenho que ter, só posso falar sobre isso, viu, Denise? Só posso falar sobre isso aqui, só posso falar, se quiser colocar a pena de morte, não vai ter, não sei o quê. Não, é ilimitado. O negócio é, depois que eu instauro o poder constituinte originário, a gente começa a ter a derivação dele. A gente vê lá na unidade 4. Tranquilo? E, pra ficar bem legal, bem ilustrativo, vocês saírem daqui dominando, isso aqui a gente já viu. Isso aqui eu dou aula geralmente pros outros, pros da outra turma. Mas, teoria material da Constituição, vale lembrar, a teoria material da Constituição é importante, gente, até para processo constitucional, beleza? É importante para quem for fazer a segunda fase do OAB, é importante para muita coisa, até porque é uma teoria muito forte dentro do direito constitucional, que muitos doutrinadores aceitam e acatam essa teoria. O que ela é? Ela fala basicamente o seguinte: a Constituição, materialmente falando, né? Aqui é bonitona, né? Me deram de presente, pessoa muito querida, muito amada, dessa daqui de presente. Essa bonitona aqui, gente, a maioria dessas constituições vão falar sobre o quê? Organização total do Estado, formas de aquisição, perda e exercício do poder político e disposição, ainda que básica, sobre direitos fundamentais. Ou seja, se abrir o artigo 18 da Constituição Federal, para não ficar no mundo das ideias, pode ser? Para não ficar no mundo das ideias. Se abrir o artigo 18 da Constituição Brasileira, a gente vai ter essa figura aqui, ó. A organização político-administrativa da RFB compreende União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Ou seja, galera, cadê? Ou seja, organização total do Estado. Eu estou dizendo que minha organização política-administrativa tem essa galera, esses 4 entes federados: União, Estados, Distrito Federal e município, tá? Vocês vão estudar bem direitinho eles lá em Constitucional 2. Aqui a gente dá uma pincelada por cima. Forma de aquisição, exercício e perda do poder político, pra não ficar no plano das ideias, pra gente já começar a congregar aqui com o que a gente tem de bom na nossa CF, tá? Artigo 15, 14, principalmente 14 da Constituição Federal, tá? Soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Voto direto, secreto, com igual valor para todos nos termos da lei, mediante, aí tem, tá? As formas. E aqui vocês podem estudar depois direito eleitoral, tem uns professores maravilhosos de direito eleitoral, vocês podem estudar o direito eleitoral bem aprofundado, mas até em Constitucional 2 e em Constitucional 1 alguns professores dão uma abordada sobre isso, tá? Importante, lembrando, esse ano tem eleição, esse ano tem Copa, mas cuidado com o pão e circo, tá? Fiquem atentos aí com as notícias. E por último, disposição, ainda que básica, né, uma disposição mínima sobre direitos fundamentais. É aquele rol, catálogo que a Constituição Federal traz no seu 5º sobre direitos fundamentais. Tranquilo? Mais ou menos aí 78, se não falha a memória, incisos sobre direitos e garantias fundamentais. E a partir daí, meu povo, vamos ter o quê? Normas materiais e formalmente constitucionais, ou seja, normas que, na forma, beleza, estão escritas na Constituição. E as normas materiais, ou que vão estar mais voltadas para essa teoria material, tá certo? Porque aí eu posso, Lunário, começar a classificar normas. Ou seja, eu posso pegar essa teoria material e a partir dela, desse estudo, eu começo a ter uma visão mais específica da Constituição e dizer, aqui é uma norma formalmente constitucional, aqui é uma norma materialmente constitucional, tá? Pelo tempo, e adiantando, eu ia perguntar se o professor já deve ter mostrado, ou vai mostrar isso aqui para vocês, mas olhem só que coisa interessante, que é o artigo 242, aqui. Artigo 242 da Constituição, exemplo clássico de norma formalmente constitucional, tá certo? Princípio, enfim, o artigo 242, falando um pouquinho aí sobre a organização do Estado, mas o foco é o parágrafo 2º desse artigo, ó. Colégio Dom Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Aí a gente se pergunta, será que é realmente ali muito importante essa norma estar no texto da Constituição? Será que essa norma, materialmente falando, tem uma importância fundamental para a ordem constitucional? Para a ordem constitucional? Aí você fica, tem, Luiz, mas é o Colégio Dom Pedro II, não sei o quê. Tem não, gente. Tem não, tá? Mas enfim, é porque para mostrar para vocês uma norma formalmente constitucional. Norma material, a gente acabou de ver, artigo 18 da Constituição. Tranquilo? Passando, pra ficar bem legal. Não, classificação ainda não. Classificação a gente vê no próximo jet, tá? Classificação é bem legal, tem umas dinâmicas didáticas aqui pra gente estudar. Mas sobre último aspecto, sobre supremacia, a gente vem pra cá. Karl Lowenstein, tá? Vocês já sabem, isso aqui vocês já dominam, isso aqui já estão cansados de ouvir isso aqui. Mas eu trouxe também um negocinho mais lúdico, só pra gente encerrar de vez. E vocês podem, tá? Tudo que eu tô falando aqui,
que eu vou falar, vocês não só podem, mas é recomendado, orientado que vocês utilizem lá na redação de vocês, tranquilo? Por quê? Não precisa pegar e sair falando de tudo. Vocês pegam ali, às vezes, só a supremacia material, só a supremacia formal e começa a dissertar, pronto, já vai ali arrasar, né? Já vai cumprir os requisitos, Emanuela, da sua redação, tranquilo? Então, Carl Einstein, você já conhece esse cara, essa figuraça aí. Olha a cara dele aqui, quem nunca viu Carl Einstein, bonitão, né? Ou não? Enfim, você vai ter o Carl Einstein que vai trabalhar essa classificação ontológica. Lembrando, ontologia é o estudo, tá? Do ser. Ontos, ser, e logia, sempre estudo. Então, o estudo do ser. Quando eu digo que eu quero classificar, gente, ontologicamente, essa Constituição, eu estou olhando para ela e estou dizendo, bom, como é que eu classifico ela no mundo real, no seu ser, tá? E aí entra um pouquinho da hermenêutica, um pouquinho da teoria do objeto e tudo mais, sobre os objetos, né, que nós temos aí de estudo. Mas o que importa aqui é entender que essa classificação leva em conta a constituição do seu ser real. E aí quando eu olho para essa constituição do seu ser real, eu olho para a realidade social, certo? Eu olho na prática, é o famoso, e na prática, como é que funciona? Aí você tem essa classificação do Lowenstein, tá? Começando pela normativa, então, na normativa os detentores e destinatários do poder, no caso, pode ler aí um poder constituinte e um poder constituído. O poder constituinte instaura a ordem constitucional e o poder constituído, ele dá andamento a essa ordem constitucional, tá? Então, os detentores desse poder, nós, e no caso, os parlamentares e nós, destinatários do poder, respeitam a Constituição, tá certo? Respeitam, ou seja, cumprem. As normas são realmente cumpridas na prática, bem fielmente, cada uma das disposições. Nominal, processo de poder, ele conduz à Constituição e não o contrário, beleza? Ou seja, o poder político, aquela maré bruta, que a gente já muito viu aqui, certo? Aquela analogia da maré bruta, Constituição quebra-mar aqui, a maré bruta política, ela vem, bum! E além de bater na Constituição, ela conduz a Constituição, certo? E não o contrário, não é a Constituição que vai barrar o poder político e dizer, vai pra lá e faz desse jeito, tá? Aquela coisa, aquela figura lá do quebra-mar, beleza? E semântica, aqui é o mais bizarro, né? A gente trai o conceito de Constituição, pois eu legitimo práticas autoritárias do poder, como nós vimos aí no constitucionalismo brasileiro a rodo, né? Você tem, às vezes, na própria Constituição de 24 ainda tá entre aspas, leve, mas quando você chega ali numa Constituição de 67, o negócio vai ficando mais pesado, e a gente pode se dizer que tem ali, querendo ou não, principalmente depois da emenda de 69, uma Constituição semântica, tá certo? Gente, para ilustrar, porque às vezes pode ficar muito complexo e tal, observe, é bem simples, ó. A gente olha como se fosse uma escadinha, tá? A normativa é como se ela estivesse mais próximo da realidade. A nominal, ela começa a se distanciar, porque a Constituição começa a ficar mais frágil. Eu acho que eu morri de dar esse exemplo, não só pra vocês, mas pro resto da galera, disso aqui, ó. Quando ela é normativa, ela tá em pezinha, tá? Grandona, ó, gigante, eu não consigo nem segurar isso aqui direito. Quando ela tá nominal, a gente começa a descer e ela vira uma rampa para esse poder político. Quando ela é semântica, muito na verdade você está com ela deitada, Denise, totalmente na horizontal, e o poder político ele passa por ela aí de rasteira. Ela como se como se ela se submergesse dentro do mar, tá? E aí a maré política passasse a rodo, tá? E aí, a realidade social aqui, ó, coisa bonita, né? Todo mundo aí, a nossa sociedade bem constituída, ó, a normativa ela alcança, a nominal não alcança, semântica nem tá se preocupando, tá certo? Bom, acho que, tem mais uma analogiazinha interessante, não sei se vocês já viram essa personagem de Montes S.A., a Bu, tá? Bem bonitinha, que é seguindo aí para fixar, vocês entenderem. Porque se vocês usarem, agora levando pro mapa, se vocês usarem isso aqui no mapa da escrita, vai dar certo. Porque a gente está trabalhando, querendo ou não, supremacia da Constituição, tá? Através de uma classificação, através de uma ótica, mas estamos trabalhando a questão da supremacia. Se eu digo, por exemplo, que a Constituição tem supremacia formal, eu preciso ver isso no plano prático, eu preciso ver se realmente isso acontece. E além de dizer que ela tem a supremacia, é bom, né, observar com que ótica a gente observa a supremacia. E aí a figura do Carl Einstein aparece, muito importante. Mas, último analogia, tenho certeza que abrangeu todo mundo, tá? Semântica, né, é como se fosse... Isso aqui é o próprio Carl Einstein que fala na obra dele. É o próprio Carl Einstein que fala na obra dele. A Constituição enquanto uma camisa que esconde a realidade política do Estado. Então, imagina aí a figurinha da Bu, tá? Essa personagem. A roupa dela, se vocês observarem, Montes S.A. é muito maior do que ela. Então, é como se a roupa dela fosse a Constituição e ela, né? Enfim, fosse a realidade política do Estado. Ela faz parte do povo,
Tá entendendo a ideia? Quando eu passo, já respondo a tua pergunta, né? Quando eu passo para uma Constituição mais nominal, geralmente são constituições que estão prevendo algo para o futuro, mas eu não considero a realidade política do Estado. É aquela roupa que não tá na medida. É você pegar esse bebezinho aí e jogar um terno nele. Joga um terno no bebê, terno de gente adulta que nem a gente. Joga um terno nele, vê se vai encaixar direitinho. Às vezes não encaixa, certo? Muito, mas na verdade, aproveitando que a gente já viu, aqui, como eu estou prevendo algo para o futuro, sem considerar muito a realidade política, os parlamentares, a galera vai começar a querer conduzir a Constituição a, né, um determinado objetivo dos próprios parlamentares, sem levar em conta a realidade política do Estado. Questão da educação, questão da fome, questão da segurança, todas essas questões, tá? Por fim, para fixar de vez, a gente poder passar para o mapa, e eu responder a pergunta da Lunária, normativa é a Constituição que reflete a realidade política, tá na medida, imaginei um termo sobre medida, tá na medida, tá bem certinha, tá? Nas palavras do próprio Karl Lowenstein, né, a Constituição normativa é como um traje que veste bem. Garanto pra vocês, tá na obra dele, tá? Não sei se o professor chegou a indicar, mas aquele artigo do próprio professor, tem um artigo dele que ele fala do processo de normalização, é muito bacana, tá? Vira e mexe ainda também, dou uma olhada. Gente, bacana aqui, a gente pode passar pra falar do mapa, coisa rápida, viu? E deixa eu até abrir o nosso drive. Agora que eu lembrei, deixa eu abrir o nosso drive aqui do outro lado enquanto eu olho a pergunta da Lunara. Bloco. Com certeza. Pedido de vocês é uma ordem, tá? Pedido de vocês é uma ordem. Já temos aqui pelo menos o material feito, então fica mais tranquilo da gente poder falar do mapa. Mas dando uma adiantada, enquanto eu abro o material aqui, Lunária, qual é a ideia de mapa da escrita? Mapa da escrita que a gente vai ver hoje. Qual é a ideia de bloco de constitucionalidade? Luiz, o nome dele é Luiz, tá? Luiz, mas em francês, Louis, alguma coisa, acho que é Pipaoré, alguma coisa assim. Ele vai ser um dos precursores para falar sobre bloco de constitucionalidade, tá? Como é que é a ideia do bloco de constitucionalidade? Você tem o preâmbulo, que a gente vai entender com muito mais calma lá na frente, que ele não integra o texto constitucional. Nós temos o texto base da Constituição, tá? Que é aquele texto mais completo, tudo o corpo mesmo de normas da Constituição. E por último você tem o ato das disposições constitucionais transitórias, Lunária, que é o ADCT. ADCT, texto base, integram a Constituição, tá? O preâmbulo, aí vai ser um grande debate do que é o preâmbulo. Se ele é mais simbólico, se ele realmente tem força normativa, não tem, a gente estuda. Na ciência constitucional pura mesmo, propriamente dita, a gente percebe que não é ali uma coisa muito forte o preâmbulo no sentido de ter força normativa, de ter eficácia. Quando a gente analisa a eficácia de uma norma constitucional, a gente observa que ele não tem uma eficácia plena, limitada, contida, qualquer que seja a classificação. Então, o bloco de constitucionalidade já trabalha essa primeira ideia, são um corpo de normas. Além disso, Lunária, além disso, a gente observa que, muito na verdade, o Brasil ele é adotante de muitos tratados internacionais, certo? Deixa eu lembrar aqui onde foi que eu deixei, tenho que organizar a matéria depois. Porque eu sei que eu tenho, a gente só não lembra onde é que tá, mas conjunto de normas, tá? E quando a gente tem tratados internacionais, direitos humanos e tudo mais, o próprio... É mais fácil mostrar isso aqui pra vocês na Constituição. O próprio parágrafo 3º do artigo 5º, salvo engano, parágrafo 3º, o monitor tem que lembrar, o parágrafo 3º do artigo 5º, olha o tamanho do artigo 5º. Deixa eu ver, é isso mesmo, obrigado a Deus, memória aqui ainda tá funcionando. Parágrafo 3º, agora falando sério, ele vai dizer o seguinte, ó. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, Câmara e Senado, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda à Constituição. O que é isso aqui? Tese da supralegalidade, ou melhor, tratados internacionais de direitos humanos que, passado por esse rito, vejam aí, porque é bom tu ter pedido esse adiantamento, porque querendo ou não estão falando de supremacia. Olhem só, a Constituição tá aqui. Esse aqui é muito grande, mas a Constituição tá aqui, certo? Como ela é, né, a lei fundamental, e antes dela só teria a norma hipotética fundamental, como a gente vê lá em Kelsen, tendo a Constituição aqui bem bonitinha, bem configurada, quando vem um tratado na esfera internacional, ele precisa entrar no nosso ordenamento, na nossa pirâmide. Quando esse tratado vem, o que vai acontecer? Aprovado por esse rito, rigidez técnico-jurídica, aprovado por esse rito aqui, tá? 3/5, cada uma das casas, tá? Em 2 turnos, vem o tratado e ele entra acima das leis, mas abaixo da Constituição, no plano de supralegalidade, tá certo? Não é acima da Constituição, não é lá embaixo do ordenamento com as portarias. É muito, na verdade, uma... Cadê a Constituição, meu Deus?
É muito, na verdade, é uma supralegalidade que a gente considera propriamente dito, tá? O drive de vocês deve estar... Tá. Só um minutinho, gente. Me abrir aqui e eu compartilho. Pronto. Aqui. Até eu... né? Pronto, achei. Só para abrir aqui o nosso material de uma aba escrita. Mas, Lunária, para esse primeiro plano, eu sei que pode dar um pouquinho de vento, mas o bloco, geralmente ele é abordado na unidade 3, tá? Na unidade 3. Quando a gente trabalha a supremacia, não só a supremacia a gente já está trabalhando, mas quando a gente trabalha principalmente a própria análise da classificação das constituições, um pouquinho depois, certo? Mas fica aí, interessante deixar de antemão, e se eu achar aqui, bem rápido, eu falo com mais calma, para poder te mostrar no slide, aqui, estrutura e princípios, pronto. É porque a gente vai estudar isso aqui um pouquinho mais pra frente, mas para desencargo de consciência, vou dar aqui todo o conteúdo e a gente ainda vai falar de técnicas, tá? Temos técnicas quanto a um método de escrever e de leitura, tá? Além do próprio modelo de redação. Tá aproveitando? Tá? Vai estar com o nome do professor, mas aqui é um pouquinho de outro professor, né? Mas enfim, um pouquinho de cada, e eu lembro de ter feito o recorte que o próprio professor Gustavo gosta de abordar, tá? Qual a ideia, tão bem básica, ó, que eu tava falando pra vocês, tá? É isso aqui, preâmbulo, corpo base e ADCT, eles fazem parte da estrutura da Constituição. Agora, Lunária, qual é a ideia? O preâmbulo é uma figura delicada, beleza? Porque quando a gente passa pro preâmbulo, a gente pergunta, o que é o preâmbulo, né? O que é esse preâmbulo? A gente começa a observar que o preâmbulo ele não tem força normativa. E a partir disso, vamos ter teses sobre o preâmbulo, tá? O preâmbulo vai ter suas características e é aqui que a gente vai, né, pontuar para ficar uma coisa bem segura. Essas teses, as coisas mais aprofundadas a gente não vê. Mas, aproveitando, o que é, né, as características do nosso preâmbulo? A gente nunca fez a leitura do preâmbulo, tá? Eu gosto de dizer que a gente reza o preâmbulo. Eu rezo, viu? Toda vez que eu vou dormir eu rezo, abro a Constituição, abro o preâmbulo. Mas enfim, ó, atua como documento histórico e elemento de pré-compreensão do nosso texto normativo, tá? Além disso, não está sujeito a alterações por meio de emenda. Não posso, já tentaram. Gente, se tem placa, tem história, já tentaram emendar o preâmbulo. Depois a gente mostra com calma. Não integra o bloco de constitucionalidade. Aqui, fundamental para todos vocês, tá? Eu tô aqui só aproveitando o que a Lunária me pediu, mas para todos vocês, não integra o bloco de constitucionalidade. Não dá para dizer, vou ajuizar uma DPF, vou ajuizar um ADI lá no bloco ou lá no preâmbulo da Constituição. Não vai rolar, vai passar vergonha e vai virar conteúdo de aula de direito constitucional. Eu tô falando sério, já tentaram. Não há inconstitucionalidade por violação do preâmbulo, como eu estava aqui dizendo. E por último, ela não é norma de reprodução obrigatória nos estados, nem pode servir como parâmetro para o controle. E como eu já falei aqui algumas vezes, por que eu tô dizendo passaram vergonha? Lá no Acre, tentaram ajuizar, acho que foi uma DI, tá? Foi uma ADI. Tentaram ajuizar uma ADI contra a Constituição do Acre, que a Constituição do Acre não traz. E aí a gente precisa mostrar a expressãozinha bem né, importante, de um certo ponto de vista, mas a expressão que entende-se não é fundamental dentro dos preâmbulos das constituições estaduais, tá? Porque não é norma de reprodução obrigatória. Antes de ler, bem rápido, o preâmbulo ele é o quê? Ele é basicamente uma orientação para o que vem depois, beleza? Esse aqui está reunindo qual é a mentalidade, tá? Dos constituintes, nem fala-se em legisladores, mas quando a gente está falando de Constituição, estamos falando de constituintes. Então não são legisladores quaisquer, são pessoas com o poder constituinte ali, exercendo, melhor dizendo, o poder constituinte naquela Constituição. E a partir disso, o preâmbulo ele vai espelhar um pouco desses valores que estão rondando a nossa sociedade naquela determinada época. Caso aqui, tá? Época aí, década de 80 para... finalzinho da década de 80, né? Chegando em 90. Então, leitura rápida, tá? Do preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar os exercícios de direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, e aqui vem, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Qual é o problema? Aqui, nenhum, tá? Até eu sou a favor aí, divindade está dentro do texto. Qual o problema? É que o Acre ele não traz, eu não vou abrir para poder a gente não esticar muito, mas acreditem, tá? E eu vou mostrar depois. O Acre, ele não traz essa expressão na Constituição, não trouxe, há um dia atrás, né? Deram uma apertada nele.
não traz essa expressão sobre não trouxe essa expressão sobre a proteção de Deus dentro do primeiro texto. Foram lá, ajuizaram a DIN no preâmbulo da Constituição da Acreana. E aí o que aconteceu? Observaram o que? Cara, não vai rolar não. Não é norma de reprodução obrigatória, não é uma norma, teoria material da Constituição, não é norma que fala sobre a organização total do Estado, não é norma que fala sobre direitos fundamentais propriamente ditos, certo? E não é uma norma, tá, que vai falar sobre o exercício dos direitos políticos. Por quê? Porque eu tenho um artigo 14 que fala do exercício dos direitos políticos, tem um artigo direitos fundamentais, tem um artigo 5º todinho que fala sobre direitos fundamentais, um catálogo, não excluídos os outros decorrentes, tá, de tratados e tudo, parágrafo 2º, se não me engano, e artigo 18 que fala sobre a organização total do Estado. Observando essa análise, eles perceberam o seguinte, não vai rolar não, tá? E aí, por isso o preâmbulo não entra, beleza? Primeira ideia sobre bloco de constitucionalidade. Não vamos se aprofundar nessas teses e tudo, porque, principalmente quando tem, mas ó, tá falando aqui pra vocês, tá? ADI 276, lá do Acre, tranquilo? Bom, foi isso que aconteceu, beleza? Não tinha ali. E aí entra a questão da laicidade, própria laicidade do Estado. Gente, texto base, pra entender direitinho o bloco de constitucionalidade. Texto base, é isso aqui, tá? É as características dele. Ele possui normas materiais formalmente constitucionais, estão sujeitos a alterações por meio da emenda 60, parágrafo 4º. Importante, importante. Como aqui é tudo no gatilho, a gente vai rápido. Ó, já conheçam o nosso querido artigo 60 da Constituição Federal, beleza? De 1988, que diz o seguinte: a Constituição pode ser emendada mediante proposta. Lá no parágrafo 4º, aqui ó, o rito todinho para fazer a PEC. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. Forma federativa do Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. Separação de poderes. 4. Direitos e garantias individuais. Ou seja, qualquer um dos parlamentares que chegar e dizer é hoje que eu consigo a pena de morte no Brasil, vou tentar. E aí? Será que pode? Será que não pode? Como regra, como exceção ela é, tá? A gente entende, inciso 42 da Constituição Federal, que não haverá pena de morte. Regra. Aí uma das alíneas. Salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. Ou seja, a regra é, não tem pena de morte. Exceção, caso de guerra... Olha a dicção, gente, olha a dicção. Em casos de guerra declarada. É bom falar com calma, tá? É o café. Mas, ó, pegaram a linha de raciocínio, né? Então, se um parlamentar chegar e quiser botar essa PEC aí pra jogo, não vai dar certo, tá? Vai bater de cara com o artigo 60, parágrafo 4º, principalmente inciso 4, direitos e garantias individuais que estão lá no 5º. Tranquilo? Ideia de texto base. A DCT é interessante. Mas a gente vem aqui logo para as características dele, tá? Não quero imprimir, é porque, enfim. Ato das disposições constitucionais transitórias. Mesma ideia, materiais e formais, tá? Até em processo constitucional a gente dá uma olhada na ADCT. Em direito do trabalho, acreditem ou não, tem normas do ADCT que servem para o direito do trabalho, muito interessante, tá? Enfim, ele está também sujeito, aí o ADCT pode sim, você pergunta, pô Luiz, a preâmbulo não pode, mas o ADCT pode? Pode sim sofrer ali alterações por meio de emenda. A gente vai estudar com muita calma, que não são todas as normas que você poderia alterar ou poderia inserir, tá? Fazer alterações. No caso, a gente vai observar, Lunário, que no ADCT a gente vai ter uma figurinha chamada de normas constituintes procedimentais transitórias e normas constituintes procedimentais definitivas. Ou seja, normas que, na época da promulgação da Constituição, têm sua eficácia, acontecem e depois perdem sua eficácia, viram um fóssil, entre aspas, constitucional. Outras valem até hoje. Tranquilo? Bom, e aí você pode alegar a inconstitucionalidade por violação de norma constitucional quando se referido ao ADCT, tá? Basicamente isso, a gente não estender tanto. E ó, figurinha interessante. Vou subir esses slides pra vocês. Vai ficar uma coisa muito triste, mas ó, parte mais histórica. Como eu disse, é porque o nome em francês é complicado. Louis Favoret, né? É o Favoret. Louis Favoret é um dos primeiros que emprega essa terminologia, Lunário, bloco de constitucionalidade, tá? Lá no período de 71 a 74, nas suas obras. Enfim, e aí o bloco de constitucionalidade, conceito geral, conjunto de normas e princípios que serve de paradigma para o Poder Judiciário averiguar a constitucionalidade das leis. Ou seja, além de eu
né, além do judiciário, julgar o caso com base nas leis, ele observa todo o bloco de constitucionalidade existente, tá? Para ver se viola ou não a Constituição. Não à toa que você pode alegar inconstitucionalidade de uma norma ainda em primeira instância, tá? Que a gente vai chamar de por via de ação direta ou via incidental. A inconstitucionalidade ela incide no caso concreto. Papo de... Na verdade, já, né? Daqui a algumas semanas a gente vai estar falando sobre controle de constitucionalidade, tranquilo? E é bom pra caramba, tá? Vai ser puxado, vocês vão ver, mas vocês vão aprender bastante, beleza? O que mais temos aqui? É aquela ideia, tá? Que eu já falei pra vocês, ó, uma concepção mais formal, então a gente tá trabalhando lá, sempre uma concepção formal aqui, beleza, gente? Texto base e a cláusula de abertura, que é o parágrafo 2º. E o parágrafo 3º, ele vai equiparar tratados internacionais de direitos humanos às emendas constitucionais, beleza? Pra não confundir, observem aqui rapidinho nosso artigo 5º pra gente poder passar pros demais afazeres da existência. Deixa eu ver aqui. Aquele. Lá no parágrafo 2º, eu vou permitir. E olha só como é uma decorrência lógica, ó, bem legal. Primeiro, vamos ler o primeiro. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Salva no coração de vocês, Emanuele, Denise, Gabi. Salva no coração de vocês, porque mais na frente, quando a gente estiver falando de aplicabilidade das normas, isso aqui vai fazer sentido, tá? Isso aqui vai fazer sentido, isso aqui vai ser muito importante. Então, todas as normas que falam de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata quanto ao tempo e direta quanto ao modo de sua aplicação. Tranquilo? A maioria. Parágrafo 2º, eu vou dizer o quê? Direitos e garantias expressos na Constituição não vão excluir outros, tá? Que decorrem de regimes e princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais que a RFB faça parte, tá? Então, a ideia é o quê? É que eu permito a adoção de outros direitos e garantias, tá? Que não expressos propriamente ditos na minha Constituição, mas que vêm de tratados. É uma cláusula de abertura para permitir o que a gente já fez aqui mais cedo, tá? A existência dessa supralegalidade. O tratado entra equiparado à emenda constitucional, tá? Então ele fica acima das leis e abaixo da Constituição. Veja, não é acima da Constituição nem abaixo das leis. É acima das leis e abaixo da Constituição, como se eu estivesse abrindo um espacinho para encaixar ali. Tranquilo? Lembrando, preâmbulo não tem força normativa, tá? Aquela observação ali. E aqui, aqui é mais aprofundado, questão das correntes e tudo, e depois tinha exercícios. Mas, gente, pus em cargo de consciência, foi legal na área ter puxado aí, né, esse assunto. Mas agora, vamos pro principal aqui. Não o principal. Um dos complementares pra gente, que eu prometi, tá? Na verdade, geralmente, quando é o primeiro mapa, eu procuro fazer a redação por nada lá. E também já serve pra todo mundo. Eu procuro fazer a redação ao vivo, tá? Fazer a redação ao vivo, acredito ou não. A primeira vez, e também usando técnicas que eu vou mostrar pra vocês agora, de elaboração de texto e tudo mais, vai estar nos slides, e vai parecer meio estranho no começo, vocês vão olhar e vão ficar, como assim? Isso aí não existe, isso é o monitor tá inventando. Não, gente, realmente funciona, e quando eu comecei a aplicar, a vida ficou mais fácil. Tranquilo? Então, vamos pro que interessa, e estamos aqui com o mapa aberto antes, tá? Como é que é a regra? Já tô adiantando o que tá aqui nesse slide, tá? Primeiro, nosso objetivo tá aqui, elaborar um texto juntos, tá? Então vamos partir de uma ideia, que nem aqui. Vamos partir de uma ideia. Deixa eu ver se... Pronto. Vamos partir de uma ideia. Que nem esse memezinho aqui, ó. Planejamento, introdução. Aí quando a gente estiver no meio do texto, vocês vão ver que o desenvolvimento vai ficar mais... E a conclusão vai ser essa belezura aqui, tá? Brincadeira. Vamos fazer uma coisa bem direitinha, tá? Já dê uma olhada e tudo. Querendo ou não, eu elaborei uma proposta pra vocês de treino. Eu sempre faço isso, tá? Comecei a adotar esse método semestre passado, de fazer uma proposta de treino, tá? Então, primeiro que a gente faz, a gente lê a proposta, vê as técnicas e depois a gente vem pra escrita propriamente dita, tá? No drive de vocês, vocês abrirem o drive de vocês, vocês vão se deparar com o seguinte. Eu já abri, né, aqui a pasta, vocês já sabem, tem lá as pastas, uma delas é a de mapa da escrita. Veio pra pasta de mapa da escrita, lembrando, drive, tá? Eu tô indo calmo aqui, gente, porque às vezes a galera não tem tanto costume de mexer com drive, eu sei como eu só tenho essa prática todinha, porque, enfim, né, monitorei de muito tempo. E aí, ó, veio aqui várias pastas, né? Mapa da escrita. Veio nessa, tem mais algumas. Bem aqui, vocês não se perdem muito, é propostas de treino. Por que, Luiz, propostas de treino? Como eu disse, é um tema diferente. Geralmente, na segunda redação, a coordenação colocava ali concepções de Constituição. Então, corre de resto, La Salle, Kelsen e Schmidt, basicamente, e bota um Loesten de quebra, tá? Mas, coordenação, vira e mexe, vem com as suas surpresas e veio com o tema Supremacia da Constituição. O que eu fiz? Quando eu era monitor de outro professor da disciplina,
me surgiu a ideia de fazer uma proposta de trade. Por que não? Por que não pegar a mesma ideia que eles têm de o enunciado, traz essas ideias aqui, tem texto motivador e tudo, por que eu não levo isso e crio uma proposta de trade? Né? Nunca tinha pensado nisso. Aí quando eu pensei, né, eu comecei a adotar isso para facilitar a nossa vida, né? Porque às vezes você tá assim, pô, legal, supremacia, e eu vou fazer a redação como? Tipo, do além, não tem um enunciado? Aí eu tive essa ideia, tá? Então, texto motivadores, beleza? E enunciado, a mesma ideia. Bora ler? Bem rápido. Ó, texto motivador número 1. Basicamente o que vocês já viram, ó. Magna Carta Libertatum. Botei aqui a imagem da Magna Carta Libertatum. Lembrando, poder constituir originário, a gente viu ali a supremacia. Então, eu nem preciso perguntar, porque aí vocês diriam, poxa, Luiz, é óbvio que é a supremacia tal. Mas se eu perguntasse pra vocês, hein, Manuel, Denise, Gabi, Luiz, Henrique, vocês que estão aí do outro lado, se eu perguntasse pra vocês qual é a supremacia, vocês me diriam formal ou material? Só pra eu ter uma ideia da nossa existência aqui nesse momento. Formal ou material, hein, Ronaldo? Formal ou material? Só. Formal, Denise? Será? Ah, quando eu falo da Magna Carta, lá na Constituição Inglesa. Common Law. Olha a palavra-chave. Common Law. Isso. Normal. Também, vocês veem que eu me confundo normal. Gente, é sábado de manhã. Vocês são da noite também. Eu sempre vou levar tudo isso em conta. Formal, pode parecer de primeiro plano. Não, eu sei. Eu vi como é que tava a prova de vocês e tal. Coisa bem animada. Mas bora. Material. Isso mesmo. Porque, lembrando, Common Law, tá? Isso, Ronaldo. Common Law, rigidez sociopolítica. Percebam, quando se depararem com essa imagem. Isso aqui, eu só vim me tocar depois, viu? Eu tô falando assim, mas só vim me tocar muito depois da monitoria, da primeira monitoria, que isso aqui é um poder contingente originário, tá certo? Tá? Percebam, região aqui de um lado, assinando com muito, se a gente pudesse ver a expressão dele, estaria muito feliz, mas não tá, com nobreza de um lado e clero do outro. Percebam que foram os únicos, não foram os únicos, mas foram os maiores favorecidos pela Magna Carta Libertatum, tá? Então, nesse sentido, sendo favorecidos eles pela Magna Carta Libertatum, a galera, a plebe e tudo mais, os gentios, enfim, quem estava ali mais embaixo daquela sociedade de castas, ia receber garantias, direitos, mas de resvalo, de requebra. Visava favorecer muito, então, nobreza e clero. Tranquilo? Então, esse é um retrato, quando vem esse texto motivador, de você olhar o quê? Supremacia material da Constituição, tá? Porque quando se estabelece, para fixar bem, quando se estabelece a Magna Carta Libertatum, muitos dos direitos adquiridos pela nobreza e pelo clero, eles não vão querer perder. Então isso vai entrar, vai enraizar nos valores ali da sociedade inglesa e vai perpassar ali a Common Law e ter a monarquia até hoje. Se você observar, nós temos monarquia até hoje lá na Inglaterra, tá certo? Texto motivador número 2. Aqui sim, meu amigo Denise, meu amigo Naldo, a gente fala de supremacia formal. Observe, um pouquinho mais formal, mas aqui é um conceito geral, né, extraído da obra ali do professor Ingo Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e o Daniel Mitidiero, tá? Doutrinadores excepcionais, muito didáticos, muito objetivos. Vira e mexe, acho que o professor ainda indica esses daqui para vocês lerem. Ó, texto motivador número 2, leitura rápida. Princípio da supremacia da Constituição se traduz no fato de que as normas constitucionais, formais, materiais, dada a sua origem e em virtude da distinção entre poder constituinte e poder constituído, ocupa posição hierárquica superior em relação a toda e qualquer norma ou ato oriundo dos assim chamados poderes constituídos. Portanto, em relação às demais normas do sistema jurídico. Ou seja, a supremacia da Constituição, gente, num conceito amplo. Agora esquece de formal material, conceito amplo. Ela é o quê? Ela é a hierarquia, tá? Das normas constitucionais em relação às normas infraconstitucionais, digamos assim. Lembrem-se, não sei se vocês lembram, lá do comecinho do semestre, né? Depois vocês verem aí, vieram de Ed e tudo, a pirâmide de Kelsen. E Kelsen, lá na pirâmide, quando a gente observa com calma, a gente vê o seguinte: existe um princípio da compatibilidade vertical de normas. A norma que o poder... Beleza, vamos lá, do zero. Poder constituinte originário cria a Constituição, certo? Criou a Constituição aqui, a Constituição vai dizer, tá, mas eu preciso, no meu estado da federação, ter alguém para criar a Constituição estadual. Então, é o poder constituinte derivado, tá? Primeira ideia, poder constituinte derivado. Vocês não precisam dessas todas as informações para o mapa, tranquilo? Mas para deixar todo mundo aqui bem ciente da ideia.
Quando a Assembleia Legislativa aqui do Estado vai criar a Constituição, ela é um poder constituído, certo? Ela é um poder constituído, ela cria ali a Constituição. E essa Constituição estadual tem que estar de acordo com a federal, tá? Constituição estadual de acordo com a federal, nunca o contrário. A Constituição federal tem supremacia, lembrando, supremo acima de tudo e superior acima de alguma coisa, beleza? Tranquilo? Vamos para o enunciado da proposta, bem rápido. Ó, a partir da charge, melhor, da imagem e do excerto teórico acima, e com base nos estudos da disciplina, redige o texto dissertativo em que sejam abordadas as seguintes temáticas, exigências específicas da proposta. Primeiro, conceito, supremacia da Constituição. Segundo, relação entre supremacia da Constituição e o constitucionalismo brasileiro. Aqui, todo mundo entra em desespero, todo mundo fica, meu Deus, tem que lembrar de tudo. Não. A gente vai ver com calma aqui como é que a gente pode fazer. Por último, posicionamento crítico sobre a existência de uma Constituição, essa garotinha aqui, sem supremacia. Será que dá pra existir, Denise, Lunara, Gabi, Emanuele, será que dá pra existir uma Constituição sem supremacia? Pergunta meio retórica, mas ao mesmo tempo é um questionamento curioso, tá? Principalmente quando a gente começa a estudar com calma, Catiane, a ideia do que é a Constituição, o que é o direito constitucional. Quem tiver como imprimir em casa, né, tem um espacinho aqui, ó, pra vocês fazerem o rascunho de vocês, beleza? E, enfim, tem um braço também, tem folhas aqui de reescrita, temos tudo que é necessário, tranquilo? Bom, vou tentar ser bem breve nesses tópicos aqui, do que? Métodos, tá? Métodos de escrita, métodos de argumentação e tudo. Por quê? Porque é o que vocês vão fazer no resto da graduação. Muitos já chegaram a perguntar, Luiz, mas pra que serve um mapa? Não entendo, não sei o que, esse negócio de mapa. Notícia boa e notícia ruim, tá? O mapa, sei que a gente pula um pouquinho, geralmente pra galera da manhã, que a gente precisa, né, ser mais lúdico. E aí eu falo até aquela cena do, como é que chama? Tropa de Elite, onde o Capitão Nascimento fala conceito de estratégia, do latim, do espanhol, para ficar mais lúdico, divertido, né, ver se eles engajam. Vocês aqui já um pouquinho mais, né, centrados e tudo, a gente tem ali uma pegada mais tranquila. Tava falando sobre porquê do mapa. Terceira, má notícia, tá, só, mas ao mesmo tempo é uma boa notícia. Vocês só vão ter mapa até o terceiro semestre, não sei se vocês sabem. Depois disso é projeto passo a passo. Vocês vão começar a escrever peças à mão, certo? Vocês vão pegar, vai estar lá 150 linhas. Que horrível, né? Eu tô dando má notícia assim pra vocês no sábado de manhã, não passo, por bem dizer. Mas quanto antes vocês entenderem isso melhor, tá? 150 linhas, tudo mais fica lá pro quarto semestre, tá? Próximo ano. Mas é importante a gente já ter essa visão de que ler, escrever e falar é o que vocês vão fazer até o final do curso, prática profissional e tudo, tá? Quem quer ser advogado, quem quer ser promotor, independente da carreira. Vocês vão ter isso aí até o final dos tempos, tranquilo? Observem eu aqui, falando, mas às vezes tive que escrever, eu tenho que escrever e tudo, às vezes eu tenho que fazer, né, peças escritas, é aquela ideia, tá? Quem for estagiar depois, tranquilo? Então, o mapa tem sua importância, até mesmo para nota de AB3. Então, se eu não te convenci a dar importância para o mapa pela via da formação acadêmica, para AB3 é importante, beleza? Gente, métodos, tá? E modelos, como é que eu mapeio minha escrita? Coisa rápida, coisa boba, beleza? Não precisa entender tudo de uma vez, tá? Vai estar gravado, então vocês podem assistir, vocês aqui, né, que estão aqui comigo ao vivo, e quem está assistindo, vocês podem voltar, mas pega não precisa pegar todos, pega um método desse e tenta aplicar, garanto que vai funcionar, tá certo? Primeiro de todos é o método analítico, sintético analítico. Da onde eu tirei isso? Bom, tanto da própria questão gramatical, beleza? Quanto mesmo da metodologia científica de escrita, tá? Estão fazendo essa cadeira, que ela é de segundo semestre, da pesquisa, né? Metodologia da pesquisa jurídica, acredita ou não, tem sua relevância e ela te ensina algumas coisas para você escrever, seja academicamente, seja no resto do andar da carruagem. Então, um método que a gente tem de escrita mesmo, científica, é esse método, tá? E aí você pergunta, Luiz, que diabo é isso aqui, tá? Vamos ler o conceito? É um procedimento para decompor um todo, tá? Nos seus elementos mais básicos, indo do geral para o específico e permitindo a identificação, quantificação, caracterização de uma substância ou fenômeno. Aí você fica, pô, Luiz, não entendi nada, tá em grego, tá errado. Calma, vem comigo. Olha aqui a imagenzinha do lado, como ela é bem legal para ilustrar para vocês. Aplicação do método. O sintético, tá? É literalmente eu sintetizando algum elemento, alguma coisa, algum objeto, tá? Enquanto que o analítico, eu tenho um objeto geral que depois eu quero decompor, tá? E o analítico sintético vai ser ali a relação entre os dois, para não ficar confuso.
para não ficar confuso. Pega aí como ponto de partida, no método sintético, a letra. Palavra casa. C-A-S-A. Estou sintetizando uma palavra. Tá dando para acompanhar até aqui? O analítico, o meu ponto de partida é um texto inteiro. Pega aquele enxerto que a gente leu no texto motivador número 2 e a partir dali você já tem um ponto de partida. Olha só que interessante. Então deu branco, às vezes tá meio assim, tem uma coisa falando um pouquinho mais sobre bloco de tonalidade, não falou tão bem sobre supremacia. Vai ter um texto lá. Não é possível que a coordenação não vai botar um texto, tá? No enunciado, no caderno da proposta de vocês. Tem lá o texto? Dá uma olhada, tá? Aí tenta memorizar, tenta associar com as coisas que vocês já viram aqui, tá? O método analítico ele faz isso, ele olha para o texto um todo e começa a decompor. Como é que eu decomponho? A partir das palavras. Então eu tô pegando cada palavrinha do texto e associando. Vou usar esse método aqui hoje, tá? Só para não ficar com as ideias, parecer cateto e hipotenusa. Tranquilo? Gente, vamos lá. Isso aqui, acho melhor não conversar para não bagunçar muito a cabeça de vocês. Eu tava pensando quando eu fui preparar esse GED sobre isso aqui, que querendo ou não, é importante no estudo de outras disciplinas e até mesmo para a interpretação da norma, mas como é sábado de manhã, tá? Pra gente ver com calma. Aquilo ali, gente, são princípios fundamentais, tá? De lógica que a gente utiliza no dia a dia, a gente não sabe nominar, não sabe dizer o que é cada coisa, mas a gente consegue ali perceber que muitas dessas coisas a gente já faz com calma, tá? E a gente não percebe, beleza? Vocês querem que eu fale sobre isso aqui ou vocês estão quase dormindo? Pode falar? Vai, bora. Tá aqui, né? E querendo ou não, eu não falei isso para as outras turmas. Vira e mexe, próximo mapa eu falo sobre isso. Eu prometi que eu vou ensinar técnicas e tudo. E acredite, não é cateto e hipotenusa, tá? Ou seja, dá pra usar e vocês usam isso aqui. Tranquilo? Bem rápido e não é confuso, não é difícil. É um ditado, é uma frase. Tem coisas que vocês já dominam, mas vocês não dominam. Vocês não sabem nominar e dizer, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô usando método indutivo, tô usando dedutivo. Estou usando o método analítico, sintético. Às vezes a gente não sabe nominar. Quando a gente tem essa consciência do que a gente está fazendo em relação à prática, em relação ao raciocínio analítico, posicionamento crítico, fica muito mais tranquilo. Então vamos lá, princípio fundamental de lógica. O que é isso aqui? Aristóteles. Isso mesmo, Aristóteles na veia. Lá a filosofia da Grécia Antiga. Vou explicar. E aí depois vocês vão ver a aplicação prática. A gente vai tentar trazer aqui pro texto, tá? Então toda vez que eu fizer alguma coisa eu vou salientar. Tô usando o método tal, tô usando o princípio tal. Beleza? O que acontece? Aristóteles, no desenvolvimento da sua obra, tá? Das suas obras, no geral, vai trazer o seguinte, a questão da lógica aplicada e tudo, era uma das disciplinas do Trivium, beleza? Que era um livro muito importante que eles utilizavam para trabalhar os conhecimentos. Então era mais lógica, assim, gramática, aritmética, tudo, era as ciências que eles mais se preocupavam, tá? Bem por cima. E daí a gente extrai o seguinte, principalmente vocês quando forem ler as normas jurídicas, forem aplicar o direito propriamente dito, tá? Que existem princípios fundamentais quando a gente vai tecer um juízo lógico sobre alguma coisa. Como assim? Primeiro desses princípios é o princípio da identidade, certo? O princípio da identidade, Denise, Lunar, Emanuele, é o seguinte, é um princípio que eu digo que uma coisa é uma coisa, que nem aquele meme, outra coisa é outra coisa. É muito estranho, né? One thing, another thing, é meio estranho. Mas trazendo para o plano acadêmico é o seguinte, princípio da identidade, A igual a A, certo? Bem rápido. Luiz é Luiz, mouse é mouse, tá? Constituição é Constituição, norma, lei ordinária é lei ordinária. Estão entendendo? Isso aqui a gente já faz, parece que você está dizendo óbvio, mas é o primeiro ponto de um raciocínio lógico, beleza? Segundo é o princípio da não contradição. Se Luiz é Luiz e mouse é mouse, Luiz não é mouse, tá? Então, eu nunca serei um mouse. Que pena, nunca serei um mouse. Estão entendendo, né? Pronto, não é tão difícil. Princípio da razão suficiente. Isso aqui a brincadeira começa a ficar animada, tá? É um princípio fundamental que vai dizer o quê? Princípio da razão suficiente ou princípio da causalidade na natureza. Princípio da causa e efeito. Toda causa tem um efeito. E a razão desse efeito é a causa. Mas para ficar bem legal, razão pela qual algo é, no seu sentido de existir ou de acontecer. Exemplo muito legal, tá? E aí eu dou os créditos pro professor, que deu esse exemplo na cadeira lá de hermenêutica. Faço a cadeira, não precisa ser agora, amanhã, no caso, tipo, terceiro, quarto semestre, mas não saio do curso sem fazer. Exemplo bem legal. Qual é a razão suficiente para a chuva cair? Interessante, né? Essa pergunta. Os gregos vão dizer, a razão suficiente, Denise, para a chuva cair é, na verdade, Zeus. Zeus ali tá a fim de jogar uma chuva, vai jogar um raio e tudo mais,
joga o raio, bum, é a razão suficiente para a chuva e para o raio cair, ter o relâmpago. Quando eu vou para a galera daqui, Tupi-Guarani, vão dizer, é Tupã. Tupã que faz a chuva cair, Tupã que joga o raio. É a razão suficiente. Para a chuva cair, Tupã jogou o raio. Razão suficiente para a chuva cair é Tupã. Estão entendendo a ideia? Basicamente isso. E aqui no Brasil, né? Você, enfim, sai um pouco mais do viés religioso pra gente poder entrar num viés mais científico. Qual é a razão suficiente para a chuva cair? O cientista vai olhar e vai dizer, é a precipitação da água, que vai para a nuvem e tudo mais, condensa e cai. Olha que interessante. Razão suficiente para algo ser o que é. Qual é a razão suficiente para a supremacia da Constituição ser o que ela é? Estão entendendo o raciocínio? E aí você começa a aplicar, tá? O professor Sarlet, Marinoni e Mitigiero vão dizer que é aquela ideia da hierarquia das normas, tá? De um poder constituinte que dá origem a um poder ali constituído. E esse poder que deriva do constituinte tem que respeitar. Tranquilo? Por último, princípio do terceiro excluído. Entre opostos contraditórios não há meio termo. Então, se Luiz é Luiz e Luiz não é mouse, logo, né? Eu não tenho como ser mouse. Mas pra ficar mais legal, princípio do terceiro excluído. Vocês lembram, não lembro qual é o nome da banda, mas que fala uma frase assim, mamãe, estou ligeiramente grávida. Já ouviram? Então não lembro qual é a banda, não lembro qual é a música direito. Mas já ouviram aquele, mamãe, estou ligeiramente grávida, se não me engano, ali, década de 90 e tudo mais. Pois é. A ideia é o quê? Princípio da identidade. Ou você está gestante ou você não está gestante. Se você está gestante, logo você não está não gestante. Ou seja, né? Você está grávida. Princípio da razão suficiente. A razão suficiente para estar gestante. Aí entra na biologia, vai? Princípio de ser excluído. Ou você tá ou você não tá. Então não tem como ter aquela música que fala assim, mamãe, estou ligeiramente grávida. Não dá. Ou você tá ou você não tá. Ligeiramente grávida, né? É forçar a barra, é forçar a amizade. Vai, Denise. Ligeiramente grávida é complicado. Então, né? É aquela questão do princípio da identidade, não contradição, razão suficiente, princípio de ser excluído. Ou seja, entre opostos contraditórios não há meio termo. Constituição é Constituição, norma lei ordinária é lei ordinária. Então, Constituição não é lei ordinária. Olha só, princípio da supremacia. Observaram? Usando lógica. Se vocês começarem a ter seu raciocínio de vocês nisso daqui, não só a escrita, não só a resolução de provas, mas também a própria leitura das normas, vai mudar, tá? Porque a hermenêutica trabalha muito com isso, beleza? Por último, não menos importante, os métodos, tá? Teve aquele analítico e tudo mais, que eles são métodos de leituras, beleza? Esses aqui são mais métodos voltados para o raciocínio. Por isso que eu botei os princípios fundamentais de lógica, tá? Sei que é muita barra assim para esse momento, o primeiro momento assim meio estranho, dificultoso, mas são técnicas. Tô entregando, né? E a gente vai tentar usar na prática, vocês vão tentando usar na prática. Método indutivo aqui é de raciocínio, indução. Como é que é indução? Denise, Nara, Ronaldo, é o quê? Você parte de um caso particular, certo? Vai para um caso mais específico, vocês estão vendo as imagens aí, né? E vai para uma conclusão ampla, ou seja, eu pego, né? Uma letra, uma palavra, um fenômeno, uma coisa bem específica e começo a me induzir no meu raciocínio até chegar numa conclusão ampla. Exemplo que eu gosto de dar é você aí, uma sexta-feira não, vai, num sábado à tarde, em casa ou seja lá onde for. Aí fica aí que nem esse personagemzinho, Jake, né? Parece depressão, mas é só fome. Pô, tô com fome, rapaz, mas eu quero comer alguma coisa diferente. Aí você vai na padaria, tá? Você vai na padaria, observem só, fome, um caso particular, individual seu. Aí você vai para um caso específico. Pô, vou na padaria aqui comer um lanchinho. Quando você vai ver a conta, né? Você pede um refri, um salgado. Quando você vai ver a conta, R$ 83,50. Senhor, sua comanda é R$ 83,50. Mas é só pedir Enfim, deu R$ 83,50. Aí, um caso mais específico. A sua fome te leva até a padaria. E lá na padaria, um caso mais específico, você começa a procurar bens para saciar a sua fome. No caso, um salgado, um refrigerante. Você vê que dá muito caro, né? Dependendo aí da padaria, o negócio é facada. Mas, ó, conclusão ampla, né? Aí quem lembra aí do Júlio? Eu posso concluir, a partir dessa indução, que se eu não saio de casa, se eu não compro nada, o desconto é maior. Estão entendendo? Gente, o raciocínio da indução é esse, tá? Aqui para ficar mais didático, mas eu passo de um caso particular e vou para uma conclusão ampla. Então eu consigo criar uma tese a partir de um caso particular. Tranquilo? Vou lembrar e vou fazer, querendo ou não, isso na nossa escrita, tá? Que eu prometo vai ser bem rápido. Ou o mais rápido que der. Método dedutivo, dedução. Aqui é o contrário. Eu parto de uma ideia geral já estabelecida e passo para uma conclusão específica, um teorema. Além desse exemplo que tem aqui, eu já estava tentando ir complicado, mas vamos ficar no simples, que é o didático, vai? Usando o mesmo exemplo,
você já tem até a conclusão ampla, a ideia geral, o axioma estabelecido. Se eu não compro nada, meu desconto é maior. A dedução vai fazer o quê? Ela vai partir dessa primeira ideia. Ela vai dizer, se eu não compro nada e o desconto é maior, eu acho que eu vou começar a não comprar shampoo e colocar água dentro do shampoo. Não façam isso. Não façam isso. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. É muito... Eu sei que brasileiro, mas enfim, não façam isso. Final de mês, às vezes a gente dá um descontinho, mas não façam isso, tá? É meio complicado. Ou tentem não fazer. Então, quando a gente começa a deduzir, a gente começa a ver. Então, posso tentar colocar água no shampoo, posso tentar economizar. E fica aqui nesse meme aqui, ó. Coloque água no shampoo, tá? E aí, chega um brasileiro, brasileiro, a gente não é razoável. Falo sério, a gente não é razoável. E ele diz assim, ó a técnica. Raspe o açúcar do pão doce para adoçar café. Todo mundo nem água no shampoo, nem shampoo. Agora não vai nem comprar um açúcar. Você está economizando. Mas olha o caso específico que eu tô indo. A partir de uma ideia geral, isso é deduzir alguma coisa, tá? Se a supremacia da Constituição é a hierarquia das normas constitucionais em detrimento das normas infraconstitucionais, posso afirmar, muito na verdade, que uma Constituição desprovida de normas, uma Constituição desprovida de supremacia, seja ela formal ou material, é uma Constituição fadada a não ter ou ter pouca força normativa numa leitura, por exemplo, da concepção ontológica de Constituição de Karl Loewenstein. Entenderam agora? É isso. É isso. Tranquilo? É isso. E calma, não é pra fazer isso aqui de uma vez, não. Com calma. Com calma, aplicando ali o indutivo e o dedutivo. Tá certo? E aí vocês vão perceber que é um movimento de ida e volta, tá? A indução eu passo de um caso particular, vou para um caso específico, conclusão ampla. A partir dessa conclusão ampla, eu deduzo algumas ideias, tá? Eu posso ter a primeira ideia ali, aquela coisa estabelecida, se eu não compro nada, o desconto é maior. Então, vou começar a raspar. Acho sensacional, brasileiro é sensacional. Vou raspar o açúcar do pão doce para adoçar o café. Vai acontecer o quê? Você vai chegar a uma conclusão específica, vai economizar, mas café vai ficar meio, né, complicado. E isso te induz a um novo raciocínio, é um movimento cíclico, tá? Movimento cíclico, que eu acabei de fazer aqui falando de supremacia. Eu só parti de uma ideia, gente. Se a supremacia da Constituição é isso, pronto. E vocês podem fazer isso, tá? Pegar o que tem no texto, acho que tem mais nada aqui, né? Modelo de dissertação, né? Mas antes de passar, vocês podem pegar o que tem no texto, a passagem lá que for citada e tudo, e levar para dentro do mapa, tranquilo? Vocês podem levar para dentro do mapa. Nesse raciocínio, se o professor Marinoni, Mitidiero, estão trabalhando essa concepção, vocês podem trabalhar, dizer, ó, conforme o professor tal, e não vão tirar ponto. Garanto para vocês, tá? Às vezes o texto é para dar esse apoiozinho. E esses métodos que eu tô passando é para vocês conseguirem pegar aquelas informações com o que vocês já têm de leitura e tudo mais, e levar para o texto, tá? Por último, isso aqui não é novidade para ninguém, mas os modelos de dissertação. Vejam que a proposta, antes de trazer, né, as exigências dela, ela diz, texto dissertativo. Com a galera lá de ED, primeiro semestre, eu digo, ó, não é redação da ENEM, não precisa de proposta de intervenção, fiquem tranquilos. A ideia é, o estilo dissertativo que vocês vão adotar é expositivo, então é mais voltado para a exposição, literal mesmo, de ideias, teorias, então você vai expondo. Karl Loewenstein trabalha essa ideia, supremacia da Constituição é isso, supremacia formal é isso, material é isso, certo? Você vai dissertando. Então, a diferença é mais nessa, de uma coisa eu estou expondo, outra coisa eu estou argumentando. Por isso que é recomendado para vocês esse método aqui, aproveitando o mesmo raciocínio, ó, utilizar da argumentação lógica, por isso que não é cateto hipotenusa, eu não falei à toa, princípios fundamentais de lógica, a argumentação lógica para confirmar uma tese. Então, utilizando aquele raciocínio, supremacia da Constituição é isso, ponto, beleza. Se a supremacia da Constituição é isso, você vai dissertando, argumentativo, beleza? Que é aquele modelo que a gente tem parecido ali com o que vem do Enem, mas não precisa de proposta de intervenção e tudo, é mais a ideia de você ter argumentos, você ter sua posição crítica. Vira e mexe, as propostas vão pedir muito o posicionamento crítico de vocês, tá? Porque hoje em dia tá um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais complicado, principalmente pra galera das outras turmas e tudo, que estão um pouquinho mais distantes ali da leitura e tudo, por isso, né? Sei que é muita coisa, às vezes, aquelas indicações de leitura que o professor faz, é importante vocês terem contato com as obras, com os textos, para vocês terem o posicionamento crítico de vocês a respeito daquilo, tá? Direito é construído por pessoas, gente. Alguns autores já morreram, né? Querendo ou não, Paulo Bonavides, Kelsen, essa galera aí, alguns já morreram, mas deixaram essas obras, tá? E, vira e mexe, vocês podem aproveitar ou contestar uma coisa que está ali estabelecida. Pronto. Tranquilo, até aqui, vocês estão vivos, polegar pra cima, polegar pra baixo, ou, meu Deus, muita coisa. Mas vocês estão vendo que é uma coisa tranquila, né, Denise? Coisa tranquila, coisa tranquila. Vamos tentar fazer bem rápido, até 11h30. Antes de 11h30 eu prometo que a gente sai daqui. É porque
Não vão ser 3 horas, né? Mas enfim, mapa, revisão, mais puxado. Quando for os outros dias, 1 horinha, 1 hora e 20, coisa bem mais rápida. E eu sei que é feriado, né? Então fica aquele peso maior. Mapa da escrita, modelo. Até agora você fica, pô, Luiz, beleza, já tenho ideia do que é um mapa. Mas não tenho ideia direito de como seguir, né? O que colocar, o que fazer em cada momento. Criei também, tá? Nesse momento que eu tive a mesma ideia da proposta, eu quero saber, além da proposta, eu vou botar um modelo de redação. O que você precisa ter em cada um dos momentos, tá? Pedir acesso de edição. Deixa eu ver se eu vou conseguir editar isso aqui. Aí eu aceito na outra conta aqui. Bom, é em cada um dos momentos. Então, introdução, você vai trabalhar algumas ideias. Tópico frasal, expor, contextualizar o que você vai escrever, tá? Ah, deu certo. Graças a Deus. Obrigado, divindade. Mas enfim, você vai começar a desenvolver. Então, cada momento aqui a gente vai ver o que a gente vai estar fazendo. Não é uma coisa assim, tipo, freestyle total. Vai ser freestyle porque eu vou estar fazendo ao vivo. Mas não é uma coisa solta. É uma coisa amarradinha no raciocínio de vocês. Deu certo? Último gole do meu freiro. Acho que agora eu já posso editar, tá? Vocês terem ideia, eu trabalho com 4, 5 e-mails diferentes. E aí, eu estava pedindo acesso de um para o outro. Então, deixa eu ver só se atualizou aqui. Rapidinho. Enquanto atualiza. Pois é. Calma que pra tudo tem solução, meu povo. Deixa eu só achar o modelo aqui. Que é interessante que a gente vai... Eu tô expondo um bocado de coisa. Tenho que mostrar pra vocês a aplicação prática, tá? Então, deixa eu ver aqui. Só botar pra compartilhar aqui, é coisa rápida. Ó, já tem gente até abrindo o modelo, coisa boa. Deixa eu só botar pra compartilhar. Aqui do outro lado tá. Pronto. Ah, agora deu certo. Acontece, gente. Tecnologia. Vamos lá. Modelo. Introdução. E aqui eu gosto de fazer o seguinte, ó. Proposta de um lado, nossa redação do outro. Deixa eu abrir a proposta. Dividir a tela. Bom que vocês vão aprender alguns truques de tecnologia que eu demorei décadas pra aprender. Porque tá tudo bem. Ó, olha que legal. Se vocês abrirem aqui alguma guia, vocês podem fazer assim, ó. Clicar aqui, ó, botão direito e adicionar a dividida. Aí vocês escolhem o que vocês querem ver na outra guia. Que no caso eu gostaria dessa outra. Olha aí, que legal. Tecnologia. Tecnologia. Ó, foca, hein? Gente, vamos lá, hein? Escrever aqui, dá pra visualizar direitinho. Vamos atender o enunciado da proposta, tá? Já fizemos a leitura, já temos ideia que estamos falando de supremacia. E o que a correção, o corretor vai pedir de vocês? Primeiro, conceito. Depois, relação entre ela e o constitucionalismo brasileiro. Aqui a gente fica um pouquinho mais assim, mas, gente, isso aqui foi o que inventei. Pode ser mais simples do que isso, tá? Na segunda-feira, eu ia dizer amanhã, né? Hoje é sábado, né? Na segunda-feira pode ser mais simples que isso. Por último, posicionamento crítico. Isso aqui vai aparecer no texto de uma forma ou de outra, beleza? Vamos lá? Simbora. Ó, tem esse texto aqui, e aí eu vou mostrar a aplicação realmente prática do que eu acabei de expor pra vocês. Método dedutivo, método indutivo, tudo mais. Não estou conseguindo editar. Ah, eu botei como leitor, peraí. Editor. Incluído. Tecnologia é... Vai dar certo, hein? Não saio daí não, é coisa rápida. O que a gente vai fazer, tipo, parágrafos pequenos pra conseguir trabalhar direitinho. Isso aqui eu devia ter feito antes, serve pro bobo, agora sim, serve pro bobo aprender a deixar pré-programado. Simbora, meu povo, ó. Princípio da supremacia da Constituição se traduz no fato que as normas... Não vamos ler de novo. Observem que aqui a própria proposta está dando pra vocês, Denise, Nara, Gabi, o próprio conceito. Posso sim, Luiz, posso, mas você não vai copiar tudo. Você vai aproveitar a ideia, utilizando os métodos que a gente aprendeu. Utilizando o método sintético-analítico. Vamos pegar as palavras. O que esse texto aqui está dizendo? Que o princípio da supremacia da Constituição, ou supremacia da Constituição, aqui na escrita dos professores, ele é o fato de normas constitucionais, beleza? Serem ali, ó, observe. Vou cortar, vai ser um raciocínio um pouquinho cortado, mas vocês verem como é esse método ali aplicado. Supremacia da Constituição se traduz no fato de que as normas constitucionais, aí eu já desço pra cá, ó, ocupam posição hierárquica superior em relação a toda e qualquer norma. Para aí.
dá para aproveitar, tá? A gente não vai escrever a mesma coisa, a gente vai atender essa ideia de conceito, com a leitura, com o que vocês tiverem consolidado, tá? Então, numa ideia semelhante, conceito, você já pode começar, ó, tópico frasal, o que a gente tem que fazer? Tópico frasal, contextualizar e apresentar teses. Numa ordem lógica, como eu mostrei, bem concatenada, e a gente conclui a ideia inicial. Vamos lá? A supremacia da Constituição consiste na existência... É a mesma ideia, vocês vão ver. Consiste na existência de uma hierarquia entre... Deixa eu mexer no zoom, a gente não ficar... Parecendo que a gente tá na máquina de escrever, né? Vai para um lado, volta para o outro, vai ficar coisa retinha. De uma hierarquia entre as normas constitucionais e as normas infraconstitucionais. De tal modo que estas últimas, ou seja, as normas infraconstitucionais, devem ser verticalmente compatíveis com a Constituição. Vou botar um C maiúsculo. Em análise. Tá aí. Apresentamos o conceito. Doeu? Até agora não. Vai ficar um pouquinho mais animado. Contextualização. Contextualização. O que a gente pode ver? Trazer para o nosso panorama de estudo e de dissertação um pouco do que é esse conceito mais abstrato pode interferir na nossa realidade. Então, coisazinha bem básica, já vem fazendo aí lá de Ed. Na sociedade brasileira contemporânea, odierna, né? Contemporânea, observa-se a presença de tal supremacia na Constituição. Tudo bem, tranquilo, mas ó, só não deixem de exercitar no punho, viu? Pra vocês terem ideia, não sei se já cheguei... com vocês eu não sei se eu comentei. Eles liberavam com antecedência a proposta. Por isso que eu criei tudo isso, porque eu fiz todas as reviravoltas. Porque eles não liberam mais com antecedência. Pois é, eles não liberam mais com antecedência. Eles liberavam, e aí você tinha a proposta bonitinha, como tá aqui, pra você treinar em casa. Então tinha um feriadão desse, passava uns 3 dias, não dá mais, entendeu? Por causa disso. E aí, se vocês quiserem me perguntar o porquê, como tá gravado, não posso dizer, depois a gente fala o porquê. Não posso dizer exatamente, mas a gente fala o porquê. Então, enfim, observa-se a presença de tal supremacia na Constituição, aí eu boto maiúsculo mesmo, tá? Quando a gente estiver se referindo a um documento específico, vou até mudar ali, ó. Bom que aqui é ao vivo, em casa vocês, cuidado. Aqui ao vivo a gente pode ir mudando, mas quando for referir ao documento, coloque em maiúsculo. Quando for Constituição, né, com substantivo com substantivo comum, aí a gente pode colocar minúsculo. Supremacia na Constituição Federal de 1988. Tendo em vista sua rigidez técnico-jurídica, veja que eu só estou usando o que a gente aprendeu até hoje. Sua rigidez técnico-jurídica no ato de alterações legislativas cotidianas não, né? Não é nem todo dia que o parlamentar trabalha. Mas ó, agora vamos fazer o quê? Apresentar tese. Como assim, Luiz, apresentar uma tese? Eu mostrei pra vocês o método dedutivo, o método indutivo. Não foi à toa. É pra vocês chegarem aqui e saberem fazer isso. Como é que eu vou deduzir uma tese? Eu fiz isso e a gente vai fazer de novo. Eu vou pegar uma ideia geral. Geralmente a dedução é o que a gente já faz intuitivamente, beleza? O negócio é saber fazer isso com calma e se conseguir, né, depois de ter dominado, depois de ter tido um pouco mais de calma, usando alguns princípios fundamentais de lógica, você vai deduzindo direitinho aquele raciocínio, tá? Então, partindo desse pressuposto, agora eu vou começar uma dedução. Observem, gente, eu tenho que dar o nome aos bois. Como eu disse, a gente domina, mas não domina. O que eu fiz no começo da redação? Eu induzi, a partir desse próprio trechinho aqui, eu induzi uma ideia, cheguei a uma conclusão. A partir de um caso particular, supremacia da Constituição, conceito, um caso específico, um caso particular, uma ideia específica, consiste na existência de hierarquia entre normas constitucionais e infraconstitucionais. Ponto. Só aí eu já estou trazendo uma ideia, uma conclusão ampla. Qual é a minha conclusão ampla? Que a supremacia da Constituição diz respeito a essa existência, a essa hierarquia entre normas constitucionais e infraconstitucionais. Agora vamos deduzir para fazer as duas teses. Ó,
nessa ótica, sob esse viés. Ah, sim! Poxa, eu tô tão no automático, mas vamos continuar. Depois eu vou... Participem comigo. Eu disse que era juntos, né? Então, vira e mexe, vou solicitar algumas coisas de vocês. Sob esse viés, vamos deduzir. Sob esse viés, sendo a Constituição hierarquicamente superior às demais normas do ordenamento, aí duas ideias. Dissertar-se-á, porque vocês vão mostrar, isso aqui é o modelo, tá? Aqui a gente não desenvolve argumento, aqui a gente só apresenta. O que a gente vai dizer? Dissertar-se-á a respeito de tal supremacia. E algumas palavras aqui vão servir como sinônimo, tá? Eu sei que a gente se apega à nomenclatura de supremo é acima de tudo e superior é acima de alguma coisa. Mas aqui, quando o corretor vai ler, ele não vai estar muito preocupado com isso. Primeiro que a coisa que o corretor vai ler, gente, é a gramática. Garanto a vocês. A gramática, ver se tá tudo bonitinho. Depois ele vai ver, atendeu, não atendeu, tá? Vai depender do corretor. Nem conheço, nem sei que sou direito, mas pelo que eu já vi de redação minha, dos alunos, todo mundo, a gente vê que segue nenhum raciocínio. Então, eles não se preocupam tanto com o conteúdo. Desde que sua redação esteja bem concatenada. O que eles mais estão preocupados aqui é se vocês conseguem desenvolver um raciocínio bem linear, bem direitinho, tá? Isso vai servir lá para o futuro de vocês. Então, sendo a Constituição superior, né, hierarquicamente, vamos falar sobre a supremacia, sobre tal supremacia, a sua relação com o constitucionalismo brasileiro, bem como se um diploma federal, e aqui eles vão entender que é sinônimo de Constituição, se um diploma federal pode ou não estar desprovido de supremacia. Olha só que pesado. Tranquilo? Conclusão da ideia inicial é basicamente essa. Aí, por isso que eu peço a participação de vocês, até porque faz parte do nosso método, me diga um conectivo. Os conectivos. Isso ajuda a desenvolver o raciocínio. Me diga um conectivo pra gente começar a primeira tese. Lembra? A primeira tese vai ser relação com o constitucionalismo brasileiro. Me diga aí um conectivo. Aqueles conectivos que iniciam um argumento. A priori, não sei o quê. Agora me falha a memória. Alguém tem algum em mente aí? Só anda se vocês... A redação é minha e vocês. Minha. Juntos, tá? Joguem um conectivo. Tanto faz, gente. Tanto faz. Desde que tenha ali uma ideiazinha de início. Pelo exposto. Muito bom. Mais um mais voltado ali para começo do raciocínio. Quando a gente quer começar, né? Sei que essa parte da gramática é chatinha e tal, mas eles caem um pouco em cima. Mas para aproveitar. Dá pra aproveitar. Vamos lá. Mais alguém com algum conectivo? Senão eu pego do Ronaldo e a gente desenvolve. Conectivo, gente, é a priori, de início, não sei o que. Aquelas coisas. E aí? Vamos? Ó. Vai. Diante do introito. Acima. Porque, ó, observe, eu tô fazendo isso aqui, não é... Enfim, nunca desmerecendo nem nada, mas é porque a gente precisa respeitar um pouco aquela questão dos conectivos. Tipo, por exemplo, quando a gente começa o argumento, a gente precisa usar, geralmente, isso aqui é convenção de correção da coordenação, tá? Por mim, enfim, era um freestyle total, mas pela correção da coordenação é o seguinte, eles vão olhar essa parte gramatical. Então, se a gente começa, geralmente, Ronaldo, pelo exposto e tudo, geralmente é mais conclusão. Então, a gente pode usar isso na conclusão, mas num começo de argumento e tudo, a gente utiliza mais, tipo, a priori, tá, não sei o que, quero não. Pô, título de exemplo, pronto, vamos, já vai deixando aí, Nara, só porque a gente vai utilizando. Gente, vamos jogando que a gente vai utilizando e vai encaixando aqui dentro da nossa redação, tá? Então vamos lá. Diante do introito, acima, supremacia da Constituição. A supremacia, né, artigozinho definido, a supremacia da Constituição está intrinsecamente. Aí se eu estiver esquecendo alguma coisa de ortografia, eles me corrigem. Intrinsecamente, acho que não tem assim. Intrinsecamente está intrinsecamente ligada ao constitucionalismo brasileiro. Constitucionalismo brasileiro. Olha só que legal.
dado a permanência da rigidez técnico-jurídica. Sempre, a maioria da gente foi, tá? Técnico-jurídica. Eu suspeito de um common law secreto no Brasil, porque a gente não é razoável. Mas eu falei isso não é desmerecendo o povo brasileiro não, tá? Ou o Brasil. Mas o que eu quero dizer, gente, é que em todas as constituições a gente vai ver a presença da supremacia formal, tá? Então a supremacia material geralmente é mais lá fora, principalmente como law, né? A gente não tem como law na veia, como diria o professor. Então, dada a permanência da rigidez técnico-jurídica, na desenvoltura das diversas constituições do ordenamento brasileiro. Curiosidade, o ordenamento é um só, tá? Em Bobbio, Norberto Bobbio, é um só. Mas como a gente vai sempre mudando de constituição, acho que o professor vai falar sobre isso lá em Poder Constituinte. Como vai mudando de constituição, o que a gente muda, gente, é só a constituição. E aí cada transição dessa vai implicar em fenômenos muito complexos e tal, é bem interessante, tá? Mas o ordenamento sempre foi um só. Veio aqui em 24 com a constituição, já era, é um ordenamento só, mas a gente vai mudando. A gente vai ver isso com calma depois, mas fica aí a dica e pra vocês entenderem porque que eu estou usando aqui, né, esse termo do ordenamento brasileiro como se ele fosse um só. Ele é um só, mas são várias constituições. Nas outras diversas constituições do ordenamento brasileiro, desde o Império até a República de 1988. Bom, primeira relação é essa, entre supremacia da Constituição e constitucionalismo brasileiro, tá? Quero agora um conectivo de continuidade, ou seja, como é que palavrinha assim mágica que a gente usa para continuar o raciocínio? Alguém tem alguma ideia de conectivo de continuidade? Aquela linha contínua. Vou aproveitar, agora que eu vi aqui, vou aproveitar o da Lunara, isso aqui é legal. A título de exemplo, isso aqui, ó, a título de exemplo é bem argumentativo, demais, né? Boa, já salva aí, ó. A título de exemplo, vamos pegar digam uma constituição das 7, sem considerar o emendão de 69, né? Lembra que tem aquele debate, mas das 7, 24, 891, 34, 37, aí Polac e tal, 46, 67 e a 88. Qual que a gente pega? Das 7, digam uma constituição. Pra gente mostrar a relação da supremacia, né? Porque o constitucionalismo brasileiro tem toda aquela dinâmica que a gente estudou. Mas, no geral, a gente está analisando as constituições, tá? Ao decorrer das eras. Diga aí uma constituição, gente, qualquer. Tanto faz, não se prenda ao raciocínio, só digo o que a gente vai elaborando. Freestyle. Enquanto eu bebo água. A redação só anda se vocês responderem. Eu sei que é sábado de manhã, mas já estamos sim encaminhando pro final. Bora, meu povo. Uma constituição aí qualquer. A gente tem 7. Boa, Ronaldo, boa. Como eu disse pra vocês, como não é muito específico, tipo, a supremacia da Constituição e tal, é uma coisa mais ampla, vocês não precisam se prender a uma supremacia específica. Se quiser falar das duas, fala sem medo. Mas observem, tem que atender exatamente o que tem no enunciado. Tipo, se o enunciado dissesse, diferencie as supremacias e tudo, eu trouxe só o conceito. Então, se quiser falar sobre a formal, a material, não tem problema, entendeu? Não precisa se abordar numa específica, tranquilo? A supremacia da Constituição é como se fosse gênero e a espécie, uma das espécies é formal e material, tranquilo? Mas, a depender da Constituição que você escolher, a gente pode fazer ali uma relação com a supremacia material, tá? Isso. Pega uma, é aquele negócio, cara. Pega uma e fala sobre. Até agora, se vocês observarem, eu só tô falando de supremacia formal. Tranquilo? Só tô falando de supremacia formal. Se quiser fazer um comparativo, se quiser trazer um ponto de convergência com a material, beleza. Mas é aquela coisa. A gente fica assim, nossa, o mapa, o tema e tal. Gente, é isso. Esses métodos, essas técnicas que a gente tá utilizando, é pra fazer isso. Pra gente não ficar, tipo, muito solto e fazer. Então a redação dessa tá seguindo só a análise da formal. E aí, aproveitando, Ronaldo, diz aí uma constituição pra gente analisar. Se tiver alguma em mente aí. Pode ser 88, gente. Pode ser 88. Tá? Essa queridona aqui, ó. Melhor se bater a própria... Se ater. Boa.
vamos focar só na 88, tá? Vamos lá pra 88. A título de exemplo, olha aí, vamos lá pra... Não, eu já sabia que tu tinha... Relaxa. A gente que é mais voltado pra docência, pedagogia, então a gente já sabe algumas coisas que os alunos... Errei ali, a digitação, gente. Estamos aqui no computador, vocês viram errando aqui não? Às vezes eu erro também. Besteira. Deixa eu ver aqui. Então 88, né? Ó, aproveitando que a gente viu aqui. A título de exemplo, não é que vocês precisam citar artigo, levar VAD, nem pode, tá? É porque aqui já é minha experiência e tal, e o que eu mostrei pra vocês. Então, se tiver curiosidade, vocês usam, ó. A título de exemplo, aproveitando o conectivo da alunado, vamos dar um exemplo de supremacia... supremacia formal na nossa Constituição brasileira, em relação com o constitucionalismo, tá? Querendo nós está vivendo um pouco do constitucionalismo brasileiro, migrando ali pro contemporâneo. Estamos no contemporâneo, mas o brasileiro, em 88, teve seu auge. Artigo de exemplo, o artigo 60, então vamos falar do artigo 60. Artigo 60, parágrafo... Aqui. Parágrafo 4º, tá vendo? Todos erros. Artigo 60, parágrafo 4º. Eu não recomendo vocês fazerem isso aqui que eu vou fazer, CF88, tá? Não recomendo. Por quê? Porque fica meio assim, mas, gente, é uma dica, tá? Abreviações, sei que pode gerar um pouco de dúvida. Eles não vão cair em peso, viu, Denis, Ronaldo, Lunar? Não vão cair em peso na questão de abreviações. A ideia aqui é o quê? Se tiver muito apertado o mesmo espaço e tal, se for do seu planejamento, aí você abrevia, beleza? Então, às vezes, tá chegando no final da linha, pode abreviar, eles não vão cair em cima de você por causa disso, não. Se der pra entender, se conseguir deixar claro ali qual é a ideia, beleza, tá? Então, vou abreviar pra gente poder correr um pouquinho mais. Ó, o artigo 60, parágrafo 4 da CF88, Constituição Federal de 1988, proíbe, vou parafrasear, proíbe propostas de emenda as quais visem, cujas quais um dos incisos, abolir a forma federativa do Estado, a forma federativa do Estado. Forma federativa do Estado. Ademais, vamos aproveitar os conectivos. Sempre aproveita, então vão jogando. Quando eu pedir, vão jogando que a gente aproveita. Ademais, o próprio rito legislativo exige procedimento. Existe processo parlamentar rebuscado, formalístico. Existe procedimento parlamentar vertiginosamente técnico, né? Vertiginosamente técnico no ato de produção. Aqui eu sei que tá começando a ficar em grego, mas é porque, né, começa a ficar em outra parada. Não é muito difícil não. O que eu tô dizendo aqui, gente, é o quê? Ademais, o rito legislativo exige processo parlamentar vertiginosamente técnico no ato de produção normativa. Haja vista, quórum, tá? Quórum qualificado para aprovar uma emenda. Uma emenda. Porque ela é proposta para aprovar uma proposta de emenda. Pra ficar bem técnico mesmo. Uma proposta de emenda. O que é que eu tô dizendo? Gente, eu só peguei o artigo 60, parágrafo 4º e tô dando um exemplo de supremacia formal. Como eu dei pra vocês lá no começo. Vai aprovar uma proposta de emenda. Um terço de não sei quanto. Um terço a duas casas, tá? Não sei o que, tarará. E outra. Luiz, eu queria usar um outro exemplo, tal. Tem o artigo 5º, parágrafo 3º. Incorporação de tratado. Bloco de constitucionalidade, Lunária. Incorporação de tratado. É rigidez técnico-jurídica. Tá certo? Conectivo de conclusão. Pra gente encerrar essa ideia, todo mundo muito feliz. Conclusão. Dá pra aproveitar o do Ronaldo. Pelo exposto. O constitucionalismo brasileiro, é responsável por consolidar no ordenamento pátrio, a prevalência da supremacia formal da Constituição. Ih, quebrou. Constituição. Quer quebrar demais? Só puxar pra cima um pouquinho aqui. Pronto. Legal. Estão vivos acompanhando. Tranquilo. Veja que a gente só tá falando da supremacia formal. E, gente, eu parti disso aqui, ó. Com método, tá? Não se preocupem, enfim.
de não consultar aquela coisa agora, o raciocínio direitinho, mas usando os métodos, certo? Testa. Aquilo é um método que você tem que testar. E eu testei. Tive nota boa, tive nota ruim, porque na primeira vez eu fui testar, quando eu testei de novo, aí com calma, usando também outros conhecimentos que eu adquiri no meio do caminho, aí então se eu seguir esse caminho aqui dá certo. Então vocês estão percebendo a aplicação do método? Bom, pra não perder muito tempo, digam aí, um conectivo agora, de continuidade, pra abrir um segundo parágrafo, o que vocês acham? Aí, um conectivo da vida, vocês escrevem aí, a gente vai dizendo. Boa, pode ser 3 quintos, 3 a barrinha assim. Tendo isso em mente. Caraca, muito boa, Denise. Diferente, né? Tem conectivos que são mais diretos, né? Muito boa, muito boa. Pode sim. Principalmente como eu disse, Lara, a questão do... Pode dizer? Da organização. Gente, aqui eu tô no computador. Quando vocês forem... Pô, o Camus é sensacional, gente. O Camus é sensacional. Eu fiz com ele. Não sei se eu fiz com algum de vocês. Eu sei que eu fiz gestão de conflitos com vocês. Mas não, como isso é sensacional. Aquele cara é outro nível, tá? E ele segura pra não se estender muito. Fala, tendo isso em mente, né? Muito bom. Vamos aproveitar? Vamos seguir logo. Tendo isso em mente, ou em vista, tendo isso em mente. Sim, só, Leonardo, o negócio é, se precisar, abrevia, pode abreviar, eles não vão cair em peso não, tá? E vocês nem precisam ir muito longe, tá? Se tu quiser partir pra coisa mais técnica, ver o 60 para ficar tudo, beleza. Mas... se vocês, derem branco, às vezes ficar meio assim, usem as técnicas que dá certo. Mas, vamos seguindo. O que a gente fez até agora? A gente já apresentou o conceito. No primeiro parágrafo, já falamos, tá? A relação entre Constituição e Constitucionalismo brasileiro. Então, temos aqui, gente, um ponto. Um ponto da redação é só vocês trazerem essas coisas. E o posicionamento crítico sobre existir ou não Constituição desprovida de supremacia. É o posicionamento de vocês. Dá pra ter? Não dá. E aí você justifica, tá? Não tem problema, sei lá, eu tentar encampar uma tese de que dá pra ter uma Constituição sem supremacia. Aí o Ronaldo, não dá pra ter uma Constituição sem supremacia, por conta disso. O corretor ele não vai entrar no mérito, tá? Isso é debate acadêmico e tal. O que o corretor vai olhar deixou claro? Deixou. Um ponto. E o resto, os outros 8 pontos, né? Porque aqui tem 2, os outros 8 pontos é mais voltado pra gramática, né? Convenções de escrita mesmo. Beleza? Simbora. Tendo isso em mente, agora é deixar um pouco mais claro o posicionamento crítico. E aí tem um parágrafo inteiro pra isso, bem legal. Tendo isso em mente, da análise ponderada dos ordenamentos do ordenamento jurídico brasileiro, vai foco no brasileiro, do ordenamento jurídico brasileiro, vista não, deixa eu ver aqui, o que a gente pode colocar aqui pra mostrar se dá pra existir uma condição desprovida de supremacia. Não dá. Condição desprovida de supremacia é uma coisa realmente muito complicada, muito complicada. E eu vou aqui puxar minha argumentação do conhecimento que eu tenho aqui. Lembre-se, estou fazendo ao vivo. Eu não preparei. Ontem eu estava estudando outra coisa. Não preparei nada. É ao vivo, tá? Então, não precisam, se assustar muito se vier umas coisas meio diferenciadas, mas de acordo com o que a gente está estudando, tá? Tranquilo? Só para... Disclaimer. Famoso disclaimer. Pois é. Simbora. Da análise ponderada do ordenamento jurídico brasileiro, observa-se a impossibilidade, que é meu posicionamento crítico, impossibilidade. Olha aí o Ronaldo me ajudando. Boa, Ronaldo. Boa, cara. Não, eu vou escrever. Perfeito. Porque aí tu já vai me ajudar a eu colocar o meu raciocínio aqui em prática. Depreende-se a impossibilidade. A gente trabalhando a mesma coisa, né? A impossibilidade. E aí, fática. Olha só, fática. Da existência. Vocês são muito bons. Da existência de uma Constituição. Copiar, hein? Ctrl+C, Ctrl+V. Tu me permite? Direitos autorais? Desprovida de supremacia. Agora vamos. Aí, só pra não dar o repeteco. Haja vista. E aí, o disclaimer, né? Haja vista que desde os primórdios, isso aqui é verdade, tá? Desde os primórdios da civilização... Civilização não. Desde os primórdios da civilização ocidental, pelo menos, da ocidental, há a presença
de elementos mínimos para uma hierarquia normativa. Conectivo de continuidade. Aí eu vou mostrar para vocês esses primórdios, de onde estou tirando isso. Só de continuidade. Deixa eu ver se já tem um aqui. Só não dá pra botar o tendo isso em mente de novo, viu, Denise? Mas é muito bom. Vou começar a usar. Tem como se a construção fosse semântica. Pô, Lunara, sensacional. Olha aí que legal. A gente tenta encaixar aqui esse conceito de semântica, é verdade. Eu falo pra vocês os conceitos e não lembrando, né? Continuidade. Às vezes é nesse sentido, nessa via, tarará, não sei o quê. Continuidade, joguem um aí, que a gente pode aproveitar. Enquanto vocês jogam, eu vou já puxar um pra não estourar muito mais o nosso tempo, tá? Prometi que ser um pouquinho mais rápido, e é mesmo, beleza? Então vamos embora. Deixa eu só ver o que eu escrevi. Presente de elementos para nesse sentido, basicão, nesse sentido. Na Grécia Antiga, sim, Grécia Antiga, famosa. Na Grécia Antiga, a pisésfisma. Como é que eu vou escrever isso? Aqui é com acento. Pisésfisma e anomos eram a base hierárquica, eram a base normativa do ordenamento grego. O que é isso aqui? Só para não ficar num das ideias. Pisésfimas e nomos eram as duas normas que você tinha no ordenamento grego. Já estourou o limite de linhas? Então paramos por aqui. Vou encerrar. Não, mas aqui, por isso que eu vou do computador, que é freestyle. Vocês em casa tem que dar aquela enxugadinha, porque se deixar é muito aqui. Mas, gente, pisésfima e nomos. Pisésfima era como se fosse uma construção ateniense, tá? E a nomos ali é uma lei ordinária. Então, você já tinha lá na Grécia Antiga essa comparaçãozinha. Pisésfima e nomos do ordenamento grego. De tal modo que a primeira condiz com o que hoje é uma constituição. E a segunda com as leis infraconstitucionais. Ou seja, aí vamos concluir. Eu tô mostrando que num aspecto histórico, o que foi que eu errei aqui, Google? Infraconstitucional. Eu esqueci de alguma coisa. No aspecto histórico, lá na Grécia Antiga você já tinha um pouco dessa supremacia. Aí se vai entrar nessa formal, material, não dá, mas você já tinha supremacia. Então, como a proposta diz supremacia, lato sensu no geral, só vou mostrar que existe uma supremacia desde os primórdios da Grécia. Então, com isso, do que se tem registrado, do que se possui por registro histórico. E acreditem, o corretor não vai atrás de saber o que é pisésfima, nomos, tá? Mas o que eu tô falando pra vocês é verdade, tá? Ordenamento grego, antigo, é nessa pegada. Do que se possui por registro histórico, ainda que rudimentar, salienta-se, denota-se, né? Denota-se a existência. Eita, e não vai sair não. Digitar com calma. A existência de supremacia, botar o S maiúsculo, né? Supremacia em constituições antigas, revelando uma impossibilidade, aí aproveitando a própria ideia do Ronaldo, impossibilidade fático-histórica, uma possibilidade fático-social de constituições desprovidas de... O que faltou ali? Construções não, é constituições. De constituições desprovidas da referida... Chegou a hora dessa, né? Referida supremacia. Sim ou não? Legal, né? Terminamos a argumentação. Conclusão. Cadê a conclusão? Gente, eu escrevi na conclusão. Eita. Mas assim... Vai, sabia que se vocês escreverem esse tantinho aqui, já dá pra cair uma nota legal, tá?
O modelo que eu trabalho, geralmente, é com 2 teses, né, desenvolvidas. Mas o que acabou fazendo, né? E também, pelo tempo, eu sei que vocês não vão ligar muito pra isso. A gente acabou apresentando a argumentação e, ao mesmo tempo, concluindo, tá? Mas pra ficar bonitinho, separar assim, tá? Vocês saberem o que é a segunda tese e o que é a conclusão. Tá certo? Gente, vou encerrando por aqui, tá? Despeço vocês, pessoal da gravação. E vocês aqui presentes, vou só pegar a lista de frequência, tá? De hoje. Esse rascunho tá salvo? Tá sim, Ronaldo. O que eu fiz aqui já está disponível no nosso Drive, tá certo? Deixa eu só me despedir da gravação, galera. Gravação. Valeu, fiquem com Deus.